Dr. Valdemar, boa tarde, tudo bem? Tudo. Eu tenho acompanhado na mídia várias notícias sobre um suposto fim do fator previdenciário. As notícias são muitas, as informações são diversas. Eu gostaria que o senhor esclarecesse o que há efetivamente de novo nesse sentido. Bom dia, Dr. Gilberto, tudo bom? Na verdade, a discussão do fator previdenciário ela já é antiga e é uma questão que é bastante polêmica e sempre tem notícia na mídia em relação à não aplicação do fator previdenciário ou à extinção. Na verdade, hoje ainda encontra-se em vigor a lei que foi implementada no ano de 1999, quando foi criado o fator previdenciário, e hoje não existe nenhuma mudança em relação a quem vai pleitear o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ou até mesmo aposentadoria por idade. Só que a aposentadoria por idade o trabalhador pode optar pela não aplicação se for mais desvantajoso na hora do cálculo do valor do benefício final. O que existe, na verdade, é uma proposta de emenda à Constituição Federal para substituir a metodologia de cálculo da aposentadoria, que hoje é realizado do período de julho de 1994 até a data do requerimento do benefício, tirando aí 80% das maiores médias de contribuições, o salário de benefício desse trabalhador, tira os maiores salários desta média, 80%, e aí aplica-se o fator previdenciário, que leva-se em conta a expectativa de sobrevida, a idade, o tempo de contribuição deste segurado da Previdência Social. Evidentemente, nós já tratamos em outros vídeos mais detalhadamente o que é o fator e como se aplica, assim como se é possível ou não pleitear em juízo a não aplicação dele, mas nós vamos nos ater aqui no nosso bate-papo de hoje em relação a essas novas mudanças aí que o governo está querendo implementar. Na verdade, existem duas situações. Uma é excluir o fator e implementar o novo sistema 95-85, ou seja, para a mulher vai juntar a idade que ela possui mais o tempo de contribuição e na somatória tem que aí gerar um montante de 85, né, um fator 85. E para o homem aumenta-se aí 10 anos, são 95 o fator que deve ser considerado para o homem juntando a idade com o tempo de contribuição. Só uma observação que é bastante relevante em relação ao professor, estes prazos aí são reduzidos em 10 anos. Então, a proposta que o governo implementou, Dr. Gilberto, é em colocar como uma alternativa a este novo fator 85-95 e não substituir a atual sistemática do fator previdenciário. Então, o trabalhador, quando for requerer o seu benefício de aposentadoria, ele vai poder optar entre a aplicação do fator previdenciário, ou seja, ele se aposenta mais cedo, mas com isso ele também tem uma redução significativa no valor do seu benefício, ou ele aguarda para se aposentar um pouco mais tarde, mas aí tem a vantagem de não ter a aplicação do fator previdenciário no cálculo do seu benefício. Perfeitamente, doutor. Bom, doutor, assim como todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu gostaria de entender mais claramente. Essa emenda constitucional proposta pelo governo vai trazer vantagens ou desvantagens para os trabalhadores que estão para se aposentar? Doutor, é uma questão que realmente é bastante buscada por todas as pessoas que estão no momento próximo a obter o benefício de aposentadoria e tem um valor de uma maneira muito significativa reduzida com a aplicação do fator previdenciário. Da forma como está sendo proposta esta alteração, na verdade ela não vai nem atrapalhar e nem ajudar. Eu acho até que vai ajudar. O meu ponto de vista pessoal é que colocando uma possibilidade de escolha a mais para este segurado da Previdência Social, ocorrerá um benefício, porque aí vai caber ao trabalhador escolher se ele se aposenta mais cedo e tem a aplicação do fator previdenciário e, consequentemente, a redução do valor da sua aposentadoria, ou se ele faz a opção em se aposentar mais tarde, só que aí vai ser aplicado o fator 85 para a mulher ou 95 para o homem, somando a idade com o tempo de contribuição, e o valor do seu benefício previdenciário não vai ter aplicação do fator previdenciário. Então o segurado, a pessoa que está próxima a se aposentar ou quando for requerer o benefício junto à Previdência Social, ela vai ter uma opção a mais de escolher o que é mais vantajoso para si. Então é uma questão de fazer uma prévia análise, de fazer algumas simulações para verificar qual dos dois vai gerar um benefício mais vantajoso. Agora, existem também várias polêmicas ou vários pontos que são polêmicos, que estão sendo ainda discutidos
inerente a esta nova sistemática. Por exemplo, como que vai ficar a questão do enquadramento de atividade especial? Eu separei aqui, doutor, apenas um rascunho, só para exemplificar a nossa conversa. Um homem, vamos pegar um homem que ele começou a sua vida laboral, sua atividade de trabalho aos 18 anos e ele contribuiu por 35 anos. Então, somando a idade com os 35 anos de contribuição, ele vai ter um total de 88, ele vai ter um fator 88, que eu estou considerando aqui 53 anos de idade, ou seja, 18 anos que ele começou a trabalhar e trabalhou durante 35 anos, ele vai possuir no momento de obter um benefício 53 anos. E considerando essa nova sistemática que o governo está propondo, ele vai ter um fator 88, ou seja, ele vai ter que trabalhar mais 7 anos até atingir 95. Então seria hoje, com a legislação vigente, 35 anos de contribuição, independentemente da idade, é possível este trabalhador aqui obter aposentadoria. Com a nova regra, como alternativa, ele não teria condições de obter um benefício nem proporcional, ele teria que trabalhar mais 7 anos para ter uma idade superior e completar o fator 95. Apesar que aqui não seria 7 anos, né? Teria um redutor de 3 anos e meio, porque junta a idade, então ele teria 7 anos a mais de idade e 7 anos a mais de contribuição, daria 14 anos. Então, na verdade, ele teria que trabalhar 3 anos e meio para obter aí esse fator 95 e obter a concessão do seu benefício. São vários pontos polêmicos que estão sendo discutidos nesta emenda à Constituição, nessa nova proposta, e um desses pontos que é bastante relevante é em relação à atividade especial, ao enquadramento de atividade especial. Então, exemplificando aqui dentro da hipótese que nós colocamos, este mesmo trabalhador, se ele possuía apenas 30 anos de contribuição, mas ele exerceu um período de atividade especial que com a conversão ele consiga atingir os 35 anos de contribuição, ele também já poderia obter o seu benefício aí de aposentadoria por tempo de contribuição, mesmo antes de completar 53 anos de idade, neste mesmo exemplo que nós estamos mencionando. A questão que está sendo discutida ainda é em relação ao fator 85-95, no caso o fator 95 para o homem. Se vai ser considerado ou não neste cálculo do tempo de contribuição mais a idade, a questão do período de atividade especial exercida por esse trabalhador. Então, na verdade, são vários elementos que o segurado do INSS vai ter que analisar antes dele requerer o benefício, porque ele vai poder optar entre um sistema e outro e ele previamente tem que fazer os cálculos e analisar o que é mais vantajoso. Mas é bem importante a gente repetir aqui e frisar que ainda trata-se apenas de uma emenda, uma proposta de emenda aonde vai implementar estas novas configurações de cálculo do benefício com ou sem o fator previdenciário. Não existe ainda nada em vigor, ainda está tramitando diversos projetos em conjunto com esse também para eliminar o fator previdenciário. Mas hoje quem vai requerer o benefício tem aplicação do fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial. Bom, doutor, apenas para finalizar, eu gostaria de entender melhor essa questão. Todo esse vendaval de notícias que está sendo publicado na mídia é apenas a criação de uma nova opção, ou seja, não há mudança, não há nenhuma mudança drástica nesse sentido. O governo apenas tenta implementar mais uma opção para o trabalhador que vai se aposentar? Exatamente, doutor. Na verdade, a ideia inicial do governo e o que tem sido clamado todos os segurados da Previdência Social já há muitos anos é a exclusão do fator previdenciário, extinguir o sistema da aplicação do fator previdenciário. Só que o governo não consegue implementar esta circunstância por conta aí das contas da Previdência, né? Porque se excluir da maneira que se encontra hoje o cálculo do valor do benefício, excluir a aplicação do fator previdenciário, os valores das concessões dos benefícios vão ter um aumento de forma significativa e vai gerar diversas polêmicas judiciais também, várias demandas judiciais de pessoas que já obteram o benefício com a aplicação do fator previdenciário. Enfim, vai ocorrer uma enxurrada de ações aí com pessoas requerendo a exclusão do fator previdenciário no cálculo do seu benefício. Mas o que o governo está propondo é uma opção a mais, é um plus. Não é extinguir o fator, ele vai dar esta nova sistemática de 85-95 como opção.
Então, na hora que o trabalhador for requerer o seu benefício, ele vai optar entre o sistema atual com a aplicação do fator previdenciário, ou seja, ele se aposenta com uma idade mais reduzida, mais cedo, mas consequentemente ele também tem um valor de benefício bem reduzido por conta não só da aplicação do fator previdenciário, mas por conta da expectativa de sobrevida, que é bem maior desse trabalhador mais jovem. Agora, a nova opção não, ele vai ter que trabalhar por mais tempo, juntando o tempo de contribuição mais a idade, somando 95, fator 95 para homem ou fator 85 para mulher, vai obter o benefício de forma integral sem aplicação do fator previdenciário. Então, o que o governo está tentando implementar é uma opção a mais e não a exclusão definitiva do fator previdenciário, que ainda vai permanecer em vigor e também vai ser disponível como uma opção do trabalhador se aposentar mais cedo ou não. A minha opinião pessoal sobre isso, doutor, é que nada se altera, porque hoje, com a regra atual, o trabalhador já pode fazer essa opção. Se ele não trabalhar, ou melhor dizendo, se ele optar em parar de trabalhar e se aposentar mais cedo, ele vai ter consequentemente uma aplicação mais severa do fator previdenciário e vai ter um benefício menor. Se ele continua trabalhando por mais tempo, mesmo com a aplicação do fator previdenciário, que inclusive ele pode ser vantajoso dependendo da idade do tempo de contribuição deste trabalhador, ele vai ter um benefício maior. Então, do meu ponto de vista, colocar as duas opções como alternativa para o segurado da Previdência Social não vai mudar quase que nada, é quase que 6 por meia dúzia, porque hoje na sistemática atual o trabalhador já pode optar em se aposentar mais cedo ou não. Quer dizer, em linhas gerais, o governo está dizendo o seguinte para a população: a gente aceita terminar com o fim do fator previdenciário, porém você tem que trabalhar mais tempo. Mais ou menos isso, doutor. Até mesmo porque nenhum sistema previdenciário consegue se sustentar pagando valores de benefícios bem elevados com um tempo de contribuição curto. Não haveria um equilíbrio no sistema, nas finanças da Previdência Social. Mas essa medida sugerida pelo governo, na prática, se nós analisarmos de uma maneira bem racional, não traz nenhuma mudança significativa. Traz, evidentemente, uma opção a mais para esse trabalhador. Ele pode optar pelo sistema 85-95 e em alguns casos, existe sim, em alguns casos, para as pessoas que começaram a trabalhar mais cedo, se juntar o tempo de contribuição mais a idade, essa pessoa ela vai conseguir obter um benefício sem aplicação do fator, vai atingir os 95 no caso de homem. Ou até mesmo uma pessoa que tem idade mais avançada, mas não tem um tempo de contribuição muito extenso, mas juntando a idade com o tempo de contribuição atingindo 95, fatalmente será mais vantajoso e ela vai conseguir obter um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, coisa que na sistemática atual, se ela tiver um tempo de contribuição pequeno e tiver uma idade longa, ela não consegue se aposentar, exceto os benefícios de aposentadoria por idade, que exige só 180 contribuições ou 15 anos de contribuição, tanto para o homem quanto para a mulher, isso na sistemática atual. É claro que vai gerar algumas circunstâncias, alguns benefícios, vai gerar mais possibilidades para o trabalhador, mas de fato ainda não vai gerar a questão do benefício concreto de excluir o fator previdenciário do cálculo do benefício, mantendo as regras atuais. Então o governo criou essa alternativa a mais para aí não ocorrer um desequilíbrio muito severo nas finanças da Previdência Social. Ok, doutor. Agradeço demais os seus esclarecimentos e tenho certeza que vai ser útil para todos. Obrigado. Ok, doutor. Obrigado. Até a próxima.